É comum ver pessoas utilizando o símbolo da cruz por aí, não é? Várias igrejas e estabelecimentos costumam exibir o sinal. Algumas pessoas usam a cruz em colares, pingentes e outros acessórios. Porém, o Antigo Testamento deixa claro que a cruz significa maldição e que não devemos fazer imagens como objetos de adoração. Surge então a pergunta: é pecado usar o símbolo da cruz? Ao usarmos, estamos cometendo idolatria? Vejamos um pouco mais do assunto com um olhar além da Bíblia. Existem 4 tipos de ícones usados para representar a cruz. Um deles é a cruz quadrata, ou cruz grega, com 4 braços iguais e semelhante ao símbolo da adição. Já a crux imissa, chamada de cruz latina, é aquela com o tronco da base mais longo do que os outros 3 braços. Há também a crux comissa, que tem a forma semelhante à letra T e geralmente é chamada de cruz de Santo Antônio. O último ícone é a crux decussata, que parece a letra X. Essa é chamada de cruz de Santo André, já que uma tradição católica afirma que o apóstolo André foi martirizado em uma delas. Acredita-se que Cristo foi morto em uma crux imissa, mas há a possibilidade de ter sido uma crux comissa. Existem várias outras variações de cruz, mas são todas alterações desses 4 tipos mais clássicos. Porém, engana-se quem acha que o uso da cruz como símbolo surgiu apenas com o cristianismo. Muito antes, eram utilizadas com algum sentido, mas não sabemos exatamente qual. Poderiam ser simples marcas de identificação e posse, ou alguma expressão de fé e adoração. Algumas dessas cruzes, que surgiram antes do cristianismo, foram incorporadas ao simbolismo da igreja. Uma delas é o Ankh, símbolo egípcio utilizado para representar a vida. Ele é com um T com uma volta na parte de cima e também foi chamado de crux ansata. O Ankh foi adotado e bastante utilizado em monumentos da igreja cristã copta. Outra cruz também incorporada é muito mais polêmica e atualmente adquiriu um significado muito infeliz por ter sido utilizada por Hitler e nazista. Estou me referindo à suástica, chamada de crux gamata. Ela é composta por 4 letras maiúsculas gregas, gama, e foi marcada em muitos dos primeiros túmulos de cristãos. Na época, os seguidores do Messias eram perseguidos e, por isso, temiam deixar o símbolo tradicional da cruz nos túmulos. Por isso, a suástica era usada. Ao longo da história, a cruz se tornou um instrumento de execução cruel. Provavelmente é uma das mais vergonhosas e terríveis da humanidade. Acredita-se que o costume começou na Pérsia e com o tempo passou para os romanos. Em Roma, eram condenados à cruz os escravos e piores criminosos, principalmente aqueles culpados por se revoltarem contra o Estado. Antes de ir para a cruz, o condenado era espancado ou açoitado, e o chicote não era comum, mas com peças de chumbo e pedaços de ossos pontiagudos nas pontas. Depois da tortura, a vítima tinha todas as suas roupas retiradas e precisava carregar a própria cruz. Ao chegar no local da execução, o condenado era lançado no chão e tinha seus braços esticados sobre a viga horizontal. As mãos eram presas às vigas com pregos grandes o suficiente para atravessar o pulso e a madeira, o que rompia o nervo mediano. Os pés eram pregados em um degrau com um prego colocado de forma transversal, atingindo do meio do pé até o calcanhar. A morte ocorria de forma lenta e dolorosa, podendo durar dias até o óbito por asfixia. O contexto histórico da cruz é importante para entendermos o significado dela na Bíblia e, consequentemente, se seu uso é ou não permitido. No Antigo Testamento,
não havia cruz, mas os condenados e mortos por apedrejamento eram pendurados em um madeiro. Esse madeiro, que podia ser uma árvore ou uma estaca, servia para expor o corpo da pessoa. Esse ato era vergonhoso e identificado como marca de maldição. Vejamos os versículos de Deuteronômio 21. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Cristo, ao ser pendurado na cruz, foi feito maldito em lugar dos salvos. O próprio apóstolo Paulo disse isso em Gálatas. Portanto, a cruz é vergonha e maldição. Em outros lugares do Novo Testamento, ela é usada de forma figurada, como sendo uma renúncia que todo seguidor de Cristo precisa ter. Mas, apesar de significar renúncia e maldição, o que a cruz mais simboliza na Bíblia é a obra redentora e sacrificial de Cristo. Ela aponta para o sangue do Filho de Deus derramado no lugar dos pecadores. Em Colossenses 1 está escrito: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso, ela também significa a união dos pecadores redimidos com o Salvador. Com o tempo, passou a se tornar o principal símbolo da identificação do cristianismo. No primeiro século, isso já ocorreu. Como mencionei antes, alguns túmulos cristãos da época tinham cruzes para identificação. Claro que esse uso do símbolo não é uma recomendação da palavra de Deus. Não há um versículo que sugira o uso da cruz, e os primeiros cristãos adotaram o simbolismo apenas com o objetivo de se identificarem. Com a perseguição, os cristãos passaram a temer o uso da cruz. Entretanto, quando o imperador romano Constantino se converteu, aboliu a crucificação e promoveu a cruz como um símbolo da fé. Nos séculos seguintes, esse significado apenas aumentou. A partir do século IX, os artistas começaram a enfatizar aspectos realistas do sofrimento e morte de Cristo nelas. As representações católicas também continham Jesus coroado e investido como rei. Quando a reforma protestante chegou no século XVI, a igreja se dividiu nesse sentido. Luteranos mantiveram o uso ornamental da cruz, enquanto reformados abandonaram o símbolo. Porém, desde o século passado, o costume retornou. Os protestantes preferem uma cruz vazia, sem a representação de Cristo. O motivo seria o segundo mandamento de Êxodo 20, acerca de imagens. E para comemorar a derrota triunfante da morte pela ressurreição do Salvador. Os reformadores procuraram evitar o uso da cruz para evitar qualquer tipo de idolatria e adoração a imagens, mesmo que fossem do próprio Cristo. Eles queriam evitar a má interpretação desse símbolo. Para eles, não há problema em usar a cruz como um sinal de identificação do cristianismo. Sim, não há problema em usar esses símbolos. O problema é atribuir a eles um significado que não existe na Bíblia. Muitas pessoas usam aquele sinal, os pingentes e os colares, como se fossem objetos místicos, dotados de poderes mágicos. A cruz torna-se uma relíquia sagrada por causa de um misticismo que as Escrituras não aprovam. A cruz em si não tem nada de especial ou poderoso. Afinal, vários outros morreram nelas, como os bandidos que morreram ao lado de Jesus. O ponto central não é a cruz, mas quem morreu nela e o que ele fez. A cruz ainda significa maldição e morte, a menos que você a use para se lembrar do sacrifício daquele que se fez maldito ao redimir o povo a quem escolheu.
Não tema utilizar uma cruz como